Boa tarde, bem-vindos à Tecfork Empilhadeiras. Esse é o vídeo de uma entrega técnica de um equipamento movido a diesel e eu vou apresentar ele para vocês. Aqui no caso, a gente está usando como exemplo uma máquina de 3 toneladas de capacidade de carga, só que essa mesma entrega técnica pode ser aplicada de máquinas desde 2,5 até 3,5 toneladas. Vamos começar pela frente do equipamento. Aqui nós temos um equipamento equipado com uma torre triplex, com altura de elevação de 4,70 m. Ele está com um deslocador lateral, com um par de garfos de 1,20 m. Né? Aí nós conferimos aqui, né, equipamento triplex. Esse equipamento, no caso, já foi revisado, então a corrente está ajustada, lubrificada. Ele está com a rodagem pneumática. Existem duas diferenças padrão para você notar que uma rodagem é pneumática ou maciça. Uma, obviamente, é o bico, só tem o bico para abastecer, né, para calibrar o pneu quando é rodagem pneumática, e ele tem uma leve ondulação na lateral, diferente do pneu maciço, que não vai ter esse bico e também não vai ter essa leve ondulação. Vindo aqui, a máquina, como a gente pode ver, já está com o extintor de incêndio instalado, e agora eu vou mostrar para vocês alguns detalhes do painel de controle desse equipamento. Esse botão, esse primeiro da esquerda, às vezes gera alguma dúvida para os clientes, mas ele funciona para ligar o giroflex ou o piscoflex. Aí nós temos aqui a alavanca do freio de mão, a alavanca de comando frente e ré. Nós temos o painel de instrumentos, que tem temperatura, nível do óleo diesel, algumas luzes de advertência. Volante do veículo. Aqui nós temos a alavanca de seta, e aqui nós temos o puxador que ativa a iluminação. Aqui é a luz de posição no primeiro estágio, e no segundo estágio ele acende os faróis. Partindo desse ponto, nós temos as 3 alavancas básicas de uma empilhadeira, que a primeira comanda elevação e descida, a segunda comanda a inclinação para trás e para frente, e a terceira, nesse caso, ela comanda o deslocador lateral para a esquerda e para a direita. Movidos a diesel, após desligar a chave, você deve afogar o motor, né, para que ele desligue de fato. Então você vai desligar a chave do seu equipamento e você vai puxar essa alavanca aqui para você afogar o motor e então desligar ele 100%. Nós temos aqui na máquina também 3 pedais, né? O primeiro de caca, o único diferente, é o acelerador. O do meio, ele faz a função do freio, e o terceiro, ele trabalha tanto o freio como ele alivia a força da transmissão. Então ele é chamado de pedal de aproximação. Nós temos esse banco ele tem essa regulagem aqui para deixar um pouco mais intenso ou menos intensa a carga da mola. Isso ajuda para pessoas com mais ou com menos peso, para que elas se sintam mais confortáveis quando operando no chão. Ele tem esses braços de apoio lateral também com regulagem de altura, e ele tem a inclinação normal. No caso do equipamento diesel, acaba não utilizando tanto, mas para abrir o capô numa máquina GNP é fundamental essa função, e o cinto de segurança de 2 pontas. Para abastecer o seu equipamento, deve-se remover essa tampa, acrescentar o diesel, né, o S10 de preferência, que é o determinado para esse motor, e fechá-la até que se escute o barulho da catraca trabalhando. Aqui já é o suficiente. Para fazer algumas verificações básicas é necessário levantar o capô, que é por meio dessa alavanca que fica aqui. Nós levantamos aqui o capô e aí temos acesso ao trem de força do equipamento. Para verificar o óleo do motor, o nível de óleo do motor, nós temos essa vareta de medição, né? Esse é um motor Xinchai, motor diesel, muito bem adequado a esse equipamento, muito querido tanto lá na China como aqui no Brasil, e é um motor econômico, um motor potente, e a gente acaba tendo muito sucesso nas vendas, né, do equipamento com esse motor. Ali do outro lado nós podemos verificar o nível de óleo hidráulico desse equipamento. Aqui
e tem essa varetinha de medição, né? Às vezes essa varetinha ela vem com duas marcações em posições diferentes, não é o caso dessa. Mas quando isso acontecer, porque usa-se a mesma vareta para torres mais altas e mais baixas, e também para equipamentos que usam acessórios. Então, como a torre é 4,70 como está aqui, a gente sempre vai verificar o nível do óleo pelo lado mais baixo da vareta, né? Tem um ponto importante aqui, no caso dos equipamentos a diesel, é bom focar nessa bomba que ela serve para tirar o ar do sistema. Quando você use o equipamento e ele acabe ficando com combustível baixo ou sem combustível, é necessário tirar o ar do sistema, que é por meio da movimentação dessa bomba. Deve-se apertá-la algumas vezes até que ela fique tensa, e com a tensão dessa bomba, né, conforme ela aparecer resistência na mão, significa que ela conseguiu remover o ar do sistema. Ali é um outro ponto que gera dúvida para o cliente. Aquele reservatório, ele é apenas uma caixa de expansão, esse reservatório, e ele serve para receber o fluido do radiador e não desperdiçá-lo no chão, né? Mas ele, diferente de um carro, ele não tem o retorno desse fluido não é automático para o radiador, ele deve ser feito de forma manual. Essa é uma caixa de expansão. E para se verificar de fato o fluido do radiador, a gente tem que olhar direto nele e vou mostrar para vocês como é que faz. A gente remove essas duas borboletas. Temos aqui, fica uma de cada lado. E aí então você vai ter acesso ao radiador, removendo essa tampa. A água do radiador deve ser verificada diretamente nele, né? Ao fluido, no caso, né? Que é a mistura de água desmineralizada com fluido anticoagulante, e é verificado por nível aqui. Ele deve atender essa marquinha. Nunca fazer isso após o equipamento tenha sido já ligado, porque ele vai estar quente e você vai acabar tendo uma queimadura ao fazer isso, né? Então esse é o básico da entrega técnica de uma empilhadeira movida a diesel. Para maiores dúvidas ou caso tenha alguma necessidade de informações sobre a manutenção do equipamento, a nossa área técnica deve ser consultada. Muito obrigado.